Então, pessoal, seguimos com o calendário. E hoje vai ser um dos primeiros momentos que a gente vai ser bem disruptivo em relação ao Elon. Tá? Um dos primeiros momentos onde isso vai acontecer. Porque quem já teve que enfrentar o livro do Elon de análise sabe que uma parte marcante do começo do livro são os axiomas de Peano. Função, sucessor, não sei o que, tal, soma, tal, pipi. Vou falar dos axiomas de Peano para vocês? Vou, mas vou falar numa ordem diferente. Eu vou tomar um atalho para explicar essas coisas ao mesmo tempo em que vocês aprendem coisas úteis. Que é diferente daquele negócio de função sucessor e tal, que é útil de um ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista prático, aquelas coisas você não vai usar para frente. Não na disciplina, talvez em outras coisas, mas... Então a gente vai fazer um caminho um pouco diferente. E aí, para isso, a gente segue, como sempre, só falar onde que estão as coisas, seção 0.2.0, que é ordens, boas ordens em indução. Então, os detalhes todos da aula vão estar lá. Tá gravando essa porra? Tá. Gilberto. É você. Não é? Hã? Esse é o Davi. Tá. Então o outro é o Gilberto. Agora eu entendi. Meu Deus, quem falou? Tá. Não, tá. Tá, não, tudo bem. Então tá. É que eu ia falar, vote agora, mas é que eu... Tá, Davi, foi mal, desculpa. Então, ordens, boas ordens, e como vocês estavam falando hoje, antes da aula começar, a indução. Tá, a gente vai ver indução bem geral, tá? Então, vocês podem até usar isso para conversar depois. Não, tipo, indução é isso, tá bom? Mas tá, então... começa com uma definiçãozinha, isso ainda é meio que revisão, principalmente para quem fez Fundamentos 2 comigo, que eu falei dessas coisinhas. O outro, Davi. Tá. Então... uma relação binária R em X é uma relação de ordem. Isso é só para refrescar a memória. Ordem parcial. Se para todo x, y e z pertencentes a x, valem aquelas coisinhas que a gente já está acostumado com menor ou igual, né? Então você tem x relacionado com x, isso aqui é o que a gente chama de reflexividade. Aí você tem a coisa que chama de antissimetria. Se uma coisa está relacionada com outra e a outra está relacionada com a uma, então em algum sentido elas são simétricas com respeito a essa ordem, então é porque elas sempre foram iguais. Então x igual a y. Isso aqui é antissimetria. E aí a última é tipo um escravo, aquele escravo, você vai passando a coisa para frente. XRY, YRZ implica XRZ, que é transitividade. Tá, então, vocês provavelmente já viram isso é uma relação de ordem parcial. Só para... eu vou fazer uma ordem diferente aqui. Exemplo. As ordens que em geral vocês já conhecem com números satisfazem isso. Então,
as ordenações usuais de números. Então, quando a gente escreve, por exemplo, sei lá, em Z, por exemplo, a relação menor ou igual é uma ordem parcial. Inclusive, por conta disso, em geral, a gente não vai usar essa letra R quando a gente estiver mexendo. A gente sempre vai usar um símbolo que remete isso. Então, a gente vai usar, às vezes, o próprio menor ou igual, ou vai usar um negócio assim, ou vai usar um negócio assim, coisas que lembrem o menor ou igual. Porque, essencialmente, é o menor ou igual, só que num contexto generalizado. Tá? Então, ordem parcial tem esse exemplo. Outro exemplo. Nos naturais que você conhece, vou colocar assim, que a gente ainda não definiu exatamente os números naturais, mas intuitivamente, né, nos naturais que você conhece, intuitivamente, a gente pode definir isso aqui, ó. Defina M menor ou igual, um símbolo diferente aqui. A N, C, somente C, M divide N, né? Não é exatamente, não é o menor ou igual que a gente conhece, a gente está declarando esse símbolo assim. Então, por exemplo, o 2 é menor ou igual que o 4, porque o 2 divide o 4. Só que o 2 não é menor ou igual que o 3, porque o 2 não divide o 3. Essa é a sacada. Esse símbolo aqui, ele não está mais sendo usado no sentido do menor ou igual de tamanho. Está sendo usado como abreviação para isso aqui. O que está antes divide o que está depois. Tá? Então, você também tem que o 3 não é menor ou igual que o 2, mas você tem o 3 menor ou igual que o 6, por exemplo. Só uma checagem rápida para ver se de fato funciona. Um número natural divide ele mesmo, é reflexiva. Se o número natural, se A divide B e B divide A, quando você faz as checagenzinhas todas, você vai ver que a única possibilidade é eles serem iguais. Se um número divide outro e esse outro divide um terceiro, então o primeiro divide o terceiro. Então, transitividade também está valendo. Então, uma relação de ordem, tá bom? Ordem parcial. Até aqui tudo bem? Tipo, tá tranquilo? Um outro exemplo. Seja X o seu conjunto favorito. Não importa qual, pode ser um conjunto finito, infinito, conjunto de casinhas, não importa. Defina esse negócio aqui, é um P estranho, é um P cursivo. Se quiser saber como faz no LaTeX, é assim, é /WP. É o P de Weierstrass, porque é o P de Weierstrass, porque o Weierstrass usava ele. Enfim, por que usa ele? Porque é bonitinho. Tem outros textos que usam aquele caligráfico P também, mas eu fui criado com esse, então eu uso isso. Defina P de X, a família dos subconjuntos de X. Que é xingada de conjunto das partes de X. Conjunto das partes
de x. Então, nesse animal, por exemplo, só para... Né? O professor, não entendi, você está falando muito rápido. Que diabo que você está falando? Isso aqui, ó. Pega x igual a ABC, por exemplo. Não. Muito grande. Não, até que não. 2 elevado a 3 é pouquinha coisa, é 8. Então, o parte de x vai ser a quantidade de subconjuntos que o x tem. Vão ser os subconjuntos que o x tem. Eu começo para vocês. Vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, está lá. O conjunto todo também está lá dentro. Beleza. Agora a gente lista os próximos. Para listar os próximos, não sei se vocês concordam, essencialmente o que a gente faz é olhar para o conjunto todo e fazer uma decisão. Esse cara entra ou não? Esse cara entra ou não? Esse cara entra ou não? Então, no final das contas, a quantidade de subconjuntos que vai aparecer é 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo. Por isso vai ser 8. Mas então, a gente vai ter o cara que só tem o A, o cara que só tem o B, o cara que só tem o C, o cara que tem o A e tem o B, o cara que tem o A e tem o C, o cara que tem o B e tem o C, e o cara que... Acabou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabou. Então, eu tenho toque, desculpa. Aqui eu preciso fechar com a mesma cor. Então, isso é o conjunto das partes de x. Se em vez desse x aqui eu tivesse colocado os naturais, aí você estava lascado, porque você ia ter que colocar os unitários de cada número natural, depois todos os subconjuntos só tem 2, depois todos os subconjuntos só tem 3. Os primos com todo subconjunto apareceria. É todo mundo. Tudo bem essa ideia? Tá. Então, a relação de inclusão contido ou igual define uma relação de ordem parcial. Define uma relação de ordem parcial em partes de x. Por quê? Um subconjunto está sempre contido nele mesmo. É reflexiva. Se um subconjunto está contido em outro e esse outro está contido no 1, então eles são iguais. Antissimetria. E se um subconjunto está contido em outro e esse outro está contido num terceiro, então isso aqui é transitivo. Então, relação de ordem parcial. Tá? Então, ordens parciais estão em todo canto. Tá? E a gente vai ver, na segunda parte do curso, a gente vai usar ordens assim o tempo todo. O tempo todo mesmo. Tá? Mas é um negócio bastante razoável e que é mais simples do que parece. A ideia é simplesmente fazer comparação. Tá bom? E aí, só para ver se vocês estão percebendo, lembra que eu falei que conforme os assuntos fossem ficando menos revisão e mais coisa nova, eu ia escrever com mais cuidado. Olha, nem parece a lousa da aula passada. Tá mais arrumadinha. Tudo bem até aqui? Então, eu vou até fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Quem está copiando, eu vou esperar vocês pararem. Embora esteja tudo digitado, etc, etc.
Ok, 11:17. Mas eu também não vou esperar tanto, né? É sacanagem. Só um pouquinho. Senão acostuma mal. Uma outra coisa que a gente também vai usar, aqui a gente usou ordem parcial. A gente também vai ter relação de ordem estrita. Então, uma relação R em X é uma relação de ordem estrita, não mais parcial, mas ordem estrita, se para todo x, y e z pertencentes a x1, moralmente a ordem parcial era o menor ou igual, né? Agora eu quero generalizar o que é o menor sem o igualzinho embaixo. Então, a transitividade continua valendo. 1 menor que 3 e 3 menor que 7 ainda te dá que 1 é menor que 7. Então, esse aqui vai continuar valendo. Então, eu ainda vou pedir a transitividade. Só que uma coisa que nunca acontece é, por exemplo, 1 menor que 1. 1 menor que 1 você não quer. Então, você não quer mais reflexividade. O que você quer é a irreflexividade. Não haverá reflexos. Em outras palavras, a relação não ocorre. Então, o cara não está relacionado com ele próprio, que é a irreflexividade. Irreflexividade. Porque agora a gente quer que seja como se fosse o menor. Da mesma forma, a gente sabe que quando uma coisa é estritamente menor que outra, não acontece o oposto. Então, se 1 é menor que 2, então 2 não é menor que 1. Então, a gente vai pedir que isso aconteça. Então, se o x está relacionado com y, então o que a gente vai pedir é que o y não está relacionado com o x. E aí esse é a assimetria. Escrever tudo de novo. Então, quando você tiver uma relação que tem essas 3 propriedades, no fundo, ela vai estar se comportando como se fosse um menor estrito. Tá? E aí a gente vai chamar de ordem estrita. Exemplos, as ordenações visuais de números, se você colocar esse aqui, é uma ordem estrita. E eu não vou precisar colocar muito exemplo, porque qual é a graça disso? Se você tiver uma ordem parcial, um menor ou igual, um negócio tipo um menor ou igual, você consegue montar uma ordem estrita definindo o que seria a versão menor daquele, simplesmente falando, ó, é menor ou igual e é diferente. Você acrescenta isso na definição e ganha uma ordem estrita. E se você tiver uma ordem estrita, você ganha uma ordem parcial, forçando a barra para que funcione o menor ou igual. E aí, para que eu estou falando isso tudo? Que aí a gente vai simplesmente falar que as coisas são ordens, e aí, se a gente quiser fingir que é um menor ou igual, a gente coloca um tracinho embaixo. Se a gente quiser fingir que não é, a gente escreve sem o tracinho. E aí tudo é ordem. Dane-se. Ordem parcial, ordem estrita. O German fica puto com isso, mas ele não está aqui, então tá tudo certo. Não, mas é só chamar de ordem parcial, ordem estrita. Tá, mas se chamar só de ordem é ainda mais fácil.
Então, o que eu estou falando é isso aqui, ó, observação. Se, vou fazer um símbolo bem diferentão, assim, para não ficar achando que é o menor igual de número. Se isso aqui é uma ordem parcial em X, defina essa coisa aqui, sem o tracinho, fazendo o seguinte. A gente vai dizer que X é essa coisa Y, C somente C, ele é menor ou igual no sentido que você já tem, e o X é diferente do Y. Você acrescenta isso para ter a sua ordem estrita. Tipo assim, suponha que você aprendeu na escola só o que era menor ou igual. Lá na quarta série, sei lá, quinta série, não sei quando que tem esse negocinho do coisa. Aí o coleguinha veio de outra escola. Eles falam assim, poxa, mas o minha professora só me ensinou esse aqui. Eu só sei escrever coisas assim, ó, 3 menor ou igual a 4. Não aprendeu 100. Aí você fala, você vai escrever assim, você fala para ela, você vai escrever A menor do que B, se, e somente se, aquilo que você já tinha aprendido vale, você já sabe o que é isso, você aprendeu isso, aprendi. Mas aí você vai checar que tem que acontecer isso aqui também. Então, se os números que está pegando forem diferentes, além de ser menor ou igual, aí você coloca sem o risco. Isso aqui. E pronto. Então, tipo, 3 menor ou igual a 4. Mas o 3 também é diferente de 4? Então eu posso fazer isso. É essencialmente isso que esse negócio está falando. E aí... note que nessas condições, essa coisa que você definiu é uma ordem estrita. Analogamente, se vê um desgraçado de outra escola que só sabia fazer o menor. Eu só sei escrever as coisas quando são menores. Eu sei direitinho, ó. Tipo, isso aqui é 8. Eu sei que se é 8 e 8 eu não posso colocar, mas 8 e 9 eu posso. Eu aprendi direitinho. Aí você fala, não, mas quando você vai poder usar esse símbolo novo, quando o símbolo antigo acontecer, ou quando eles forem iguais, que aí vai ser o menor ou igual. Ele, entendi. E aí, quando você fizer dessa forma, você vai ter uma ordem parcial. Então, analogamente, se isso aqui, deixa eu usar um símbolo diferente assim, vou usar isso aqui. Se isso é uma ordem estrita, em Y, conjunto Y, então, ao definir isso aqui, a gente está definindo as coisas assim. Então, a gente vai dizer que X é esse símbolo estranho com um traço embaixo, Y, C e somente C, ele é a coisa que eu já sabia fazer, ou eles são iguais. E aí, quando você estiver no conforto do seu lar, lá quietinho, você pode fazer as contas, verificando que se isso satisfaz as condições para ser ordem estrita, isso aqui vai satisfazer as condições para ser ordem parcial. Tá? E aí a graça é que, se você pega uma ordem parcial, faz esse processo para ter a versão estrita, agora você pega esse negócio estrito e faz esse bagulho, você volta na que você tinha. Então, realmente, você não precisa se preocupar. Se você tem uma ordem parcial, você pode fingir que ela é estrita. Se você tem uma ordem estrita, você pode fingir que ela é parcial.
E tá tudo bem, nada demais vai acontecer. E a escrita fica mais fácil. Tudo bem? Tá. Agora, só para ensinar para vocês brevemente uns truques de como representar e pensar em ordens. Observa, diagramas de Hasse. Diagramas de Hasse. Eu não vou escrever tudo bonitinho, vou só montar os diagramas para vocês. No texto está mais explicado como que é. Mas a ideia é assim. Numa ordem, se você tiver x menor que y, você vai e desenha, por exemplo, assim, x, y. E aí você consegue enxergar o que está acontecendo. Em que sentido eu quero dizer? Por exemplo, se você considerar n com a ordem usual, a gente vai ter, ou assim, né? Mas você tem que decidir se vai ser para cima, você tem que decidir a orientação que você vai fazer e seguir ela. Então, por exemplo, nos naturais, 0 vai ser natural, já estou avisando. 1, porque 0 é menor que 1. 2, 3, 4, 5... E aí, qual o legal dessa ordem é que ela está formando uma linhazinha, todo mundo bem comparado. Só que o mal que a gente tem no começo da vida é achar que toda ordem é assim. Então, se você troca a ordem, ao considerar n com a ordem da divisão, o bagulho vai mudar completamente. 1 vai dividir todo mundo. E 0 vai ser dividido por todo mundo. Né? Porque o 0, eu consigo dizer que o 0 é dividido por todo mundo porque pega um número, multiplica por 0, dá 0. Tipo assim, tá? Só que aí, por exemplo, aqui eu vou colocar primeiro os primos. 2, 3, 5, 7, 11. Vou fazer esse negócio aqui mais para baixo. Pulei algum? 2, 3, 5, não. 13, 17, 19. Então, todos esses têm setinhas. Então tem uma setinha daqui para cá, aresta, né? Um era para estar aqui. E continua. Os primos não acabaram, mas olha a diferença. Antes estava numa linha, aqui já ramificou. Agora, aqui, se a gente ir seguindo por aqui, a gente vai nas potências de 2, por exemplo. 2, 4, 8, 16, e não vai conversando com ninguém mais. O 3 vai para o 9, 27, 81. Só que aí vai ter umas coisas engraçadas no meio, tipo 6 é dividido tanto por 2 quanto por 3. Então, olha que malha fodida que vira esse negócio. Só porque você mudou a ordem. O conjunto é o mesmo. E claro, o 0 de algum jeito está em cima disso tudo. Então vai ramificar um montão de coisa infinita. Aí no final você pega uma coisinha e solta em cima dele. Assim, puf, é o 0. Todo mundo vai estar ramificando, vai estar voltando para ele. Eu não vou fazer todos porque eu não teria como, porque é infinito. Mas assim, vocês acham que deu para entender que o negócio vai ramificar pra caralho?
Tá, pausa para presentinhos. Eu tinha esquecido. Material da semana que vem já está pronto. Aí eu já tinha deixado dessa semana com 2 pessoas. Vou deixar com pessoas diferentes. Esse aqui deu um problema na capa. Ficou sem a capa, mas... Ela levantou primeiro. O do próximo eu deixo um com você, então pronto. Não tenho material dessa semana, só tenho material novo. Porque senão eu ia imprimir cada vez mais coisas e... Enfim, eu não quero imprimir tanta coisa. Por mais que eu tenha bastante... Não, aí o que tem é da semana que vem. Aí já é tudo novo. Já tá preparado. Aí vocês dividam com coleguinhas para tirar xerox, essas coisas. E tá no Classroom. Se você quer ler em PDF, tá de boa de ler em PDF, tá lá. Quer ficar imprimindo? Pode imprimir também. Beleza. E aí... Deixa eu só ver um... Aí só para vocês verem, no PDF, esse negócio tá mais bonitinho. Eu fiz bonitinho na coisa. Assim, mas não dá para ver direito, mas vocês vão ver lá. Enfim, isso permite a gente visualizar como que a ordenação de fato ordena, de um modo meio gráfico, os elementos, tá? Tem mais exemplos lá. Só que aí eu quero chamar a atenção para esse tipo aqui. Esse tipo de ordem, para a gente, é muito importante. Que são isso aqui não é só uma ordem total, que eu vou definir o que é, mas é uma boa ordem, no sentido que eu também vou definir o que é daqui a alguns minutos. E aí, voltando ao assunto do começo da aula, é em boas ordens que você pode fazer indução. O que é indução? Indução é um fenômeno que indica para você que você está num ambiente bem ordenado. Tem uma boa ordem, você faz indução. Foda-se o nome do primeiro elemento. É 2, é 3, é -1, é 5, é aquela música lá, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Né? Não importa. Então... Oi? Desculpa. E aí o arquétipo, elas são assim. Tá? Então... A gente tem a impressão de que o que a gente gostaria é meramente isso. Meio que a gente vai caminhar a passos lentos para chegar na definição do que seriam os naturais, em algum sentido mesmo. Primeiro, essa definição aqui, então, uma ordem. Quando eu escrever assim, vocês entendem que é um conjunto junto com uma ordem? Então, isso aqui eu estou dizendo que é X conjunto, mais isso aqui, uma ordem. Como eu coloquei o tracinho embaixo, ordem parcial. Se eu quisesse que fosse assim, ordem estrita. Mas mesmo escrevendo assim, estou nesse contexto, se no meio de um argumento eu escrever isso, está implícito que eu estou considerando a ordem estrita induzida por essa ordem parcial. Isso aqui é só uma abreviação para dizer que x é menor ou igual que y e x é diferente de y. Tudo bem? São só abreviações, para deixar a coisa mais palatável. Então, uma ordem é total. Vocês também podem encontrar isso aqui xingado assim. Ou é linear, ou vale a tricotomia. Já explico por que tricotomia. Se para todo xy pertencente a x1, vale que ou x é menor ou igual que y, ou y é menor ou igual que x. Então, num bagulho assim, você já vê, a ordem não é total.
Porque se você pega este animal e este animal, esse não é menor que esse, nem esse é menor que esse. Não é verdade que quaisquer dois são comparáveis. Numa ordem total, você pega dois caras, ou um é menor ou igual que o outro, ou o outro é menor ou igual que um. Nessa aqui, isso é verdade. Se eu pego o 1 e o 4, eu sei decidir qual deles é menor. Eu sei, esse vai ser menor que esse é menor que esse. Então, todos estão de alguma forma alinhados. Por isso o pessoal chama de linear também, porque forma uma linha e não bifurca. Esse tricotomia é porque se você quiser escrever em termos de ordem estrita, você está dizendo que são apenas 3 casos que podem acontecer para quaisquer x e y. Ou x é igual a y, ou x é menor que y, ou y é menor que x. 3 casos, tricotomia. Tá? Então, se você preferir escrever essa definição de ordem total em termos de ordens estritas, você pensa assim, 3 casos. Tá? Mas a moral da coisa é que você sempre pode comparar quaisquer caras. Tudo bem? Até aqui? Tá, então, a gente já está quase chegando em boa ordem. Antes, só vou colocar uma observação. A gente também pode fazer isso. Escrever ao contrário. O que é isso, né? Tipo, em geral, ingenuamente, se eu escrevo 2 menor ou igual que 3, eu posso escrever 3 maior ou igual que 2. É isso. Formalmente, quando a gente escreve assim, a gente está tomando a relação inversa. Lembra, uma relação binária é um conjunto de pontos. Você pega pares de x, y, tal que, sei lá, x está relacionado com y. O que é a inversa da relação? São os y, x, tal que x está relacionado com y. Você pega a mesma coisa, só que escreve ao contrário. É só isso. Então, a inversa de uma relação é isso aqui. E aí, a graça é que tais inversas ainda são os mesmos tipos de ordem. Então, você ainda vai ter reflexividade, ainda vai ter antissimetria, transitividade, assimetria, todas as propriedadezinhas, né? São os mesmos tipos de ordem. Então, se você pegou uma ordem parcial e fez a inversa, que a gente denota assim, isso aqui vai ser ainda uma ordem parcial. Vai ser reflexivo, vai ser antissimétrico, vai ser transitivo, justamente porque a original é. Se for uma ordem estrita, a inversa que a gente escreve assim vai ser uma ordem estrita também. Se a ordem que você pegou é total, as coisas estavam organizadas em linhas assim. Agora ainda vai ser uma linha, você só vai estar olhando ao contrário. Essas coisas não mudam. Oi? Eu queria saber como vai fazer para diferenciar os símbolos, porque eu sempre não tinha dado aquele símbolo para ter uma identidade ou... Aí eu queria saber se pelo contexto diferencia. Eu fiz que naquele caso eu uso um tiozinho embaixo, não um tracinho. Eu fiz questão de pegar um símbolo que era bem ruim de escrever, para não confundir. O de cardinalidade é um tio. Eu nem sabia que tinha o comando. Então esse aqui, no LaTeX, ele é o prec
sim, que é precede e é similar. Esse outro aqui, por exemplo, que é com um tracinho, no LaTeX você faz assim, precede EC. Precede ou é igual. Então, mas a gente vai usar isso por pouco tempo, prometo. Tipo, daqui a pouco a gente vai abandonar isso e vai simplesmente escrever as coisas, em vez de escrever assim, ó, essa coisa asquerosa, a gente vai meter um negócio assim. Onde aqui é o menor é igual de sempre, tipo, foda-se, tipo, e foi, tá? Mas ainda é cedo para isso. Então, no texto, essas coisas estão escritas com mais detalhes um pouquinho, tem um pouco mais de exemplo, um pouco mais de desenho, tá bom? Não quero alongar muito nisso, porque é sexta-feira, né? As pessoas querem ir embora. Então, vou falar de um talvez é um dos conceitos mais importantes dessa primeira parte da matéria. Boa ordem. Então, definição. Então, fixada uma ordem eu usei... em geral a gente usa P, porque é de ordem parcial, mas se quiser chamar de O, outra coisa assim... Vou manter P porque é o que está aqui. Fixado uma ordem P, um subconjunto A contido em P e um Azinho que pertence à razão, a gente diz que A é o menor, um menor elemento de A, se A é menor ou igual que X para todo Xzinho que pertence a A. Então, primeira coisa, menor elemento. Então, assim, é o que o nome sugere. Você tem uma coleçãozinha de pontinhos na sua ordem, um cara vai ser um menor elemento se ele é menor ou igual que todo mundo que estava lá dentro. Por motivos que ficarão claros na semana que vem, todo exemplo que você tentar pensar na sua cabeça de algo que é uma boa ordem, vai remeter aos naturais com a ordem usual. Não precisa ser os naturais, mas vai conversar muito bem com ele. Por quê? A gente vai ver, que você pega os próprios naturais. Quem é o menor elemento? 0. Tira o 0. Isso aqui, agora, quem é o menor elemento? 1. Tira o que já veio, menor elemento, 2. Então, a ideia é que menor elemento é nesse sentido. Se você vem para cá, por exemplo, se vem para essa ordem louca, se você pegar esse conjunto aqui, o 2 é menor elemento, porque o 2 é menor que todo mundo que apareceu. Ele é menor que o 4, é menor que o 6 e é menor que o 8. Só que, se você agora pega, por exemplo, joga ele fora e olha isso aqui, você já não tem menor elemento. Por quê? O 4 é menor que o 8, mas o 4 não é menor que o 6. O 6 não é menor que o 4, o 6 não é menor que o 8. Então, para ser menor, tem que ser menor que todo mundo. Então, se eu fizer uma coisa assim, tipo...
esse cara é menor que todo mundo que possivelmente estava aparecendo aqui. Só que se você faz uma coisa assim, esse conjunto aqui, que só tem esse conjunto aqui, não tem menor elemento, porque esse não é menor que todo mundo que está aqui. Ele só é menor que as coisas que vieram para cima dele, mas ele não é menor igual que as coisas que estão desse lado. Esse é um exemplo. Outro exemplo de coisa que não tem menor elemento, que às vezes a gente acha que tem, a gente não definiu ainda, mas vocês sabem, em R, intervalo 0, 1 aberto, não tem menor elemento. Aí você fala, não, professor, mas o 0. Não é, porque se você abrir esse intervalo para ver o que ele é, não tem um primeiro elemento que começa aqui. O 0 está aqui, mas está aberto. Quem é a primeira coisa que aparece depois do 0? Não tem primeira. São todas que são maiores. Se você pega algum número R maior do que 0, antes do R tem outro. R sobre 2. Então não tinha como o R ser o menor. Então é R sobre 2. Não, porque antes da R sobre 2 tem o R sobre 4. Então R sobre 4 é menor. Não, porra, eu já falei, se você pegar o R sobre 4 e dividir de novo, vai ter outro. Essa parede não existe ali. Então eu continuaria até cair lá embaixo e morrer, essencialmente. Mas, então você tem conjuntos que não tem menor elemento, às vezes. O que vai ser uma boa ordem? É um conjunto onde é uma ordem onde todo subconjunto não vazio tem menor elemento. Então, por isso que eu precisei começar definindo o que é menor elemento. Até agora tudo bem? Acompanhável? Horrível? Matéria terrível, desgraçada, de ruim? Ainda não, né? Tá. A gente chega lá, prometo. Mas antes, só uma observação. Eu falei um menor elemento, mas todas as coisas que a gente está fazendo dão a entender que é o menor elemento. O menor elemento, quando existe, é único. Menor elemento, se existe, é único. Para cada subconjunto, se o subconjunto tem um menor elemento, esse menor elemento é único. Truquezinho, vocês já viram eles, já viu provavelmente em cálculo, já deve ter visto em análise no passado, alguma coisa assim. Você quer mostrar que duas coisas são iguais. Primeiro, você quer mostrar que uma coisa é única. O que você faz? Supõe que tem duas, prova que elas são iguais. Agora, quando você está num lugar que você tem uma relação de ordem parcial, você tem a antissimetria. Então, o trabalho de você mostrar que uma coisa é igual a outra, ele se transforma em você provar duas coisas. Que uma é menor ou igual que a primeira e que a primeira é menor ou igual que a uma. Isso, se você mostrar que isso acontece, você chega nisso. E por que então eu sei que menor elemento, se existe, é único? Pelo seguinte, de fato, se você tem A e A' são menores elementos de A, por definição a gente tem A menor ou igual que X para todo X que pertence a A, e A' menor ou igual que X. Concordam? Isso aqui tem que acontecer para qualquer X que você pegar em A, isso aqui acontece. Qualquer X que você pegar em A, isso acontece. Mas
por definição, para ser menor elemento, tem que estar no A. Então, se aqui, em particular, é para todo xzinho, faz xzinho igual a linha. Então, em particular, você ganha A menor ou igual que a linha. Aqui, faz xzinho igual a A. Você fica com A linha menor ou igual que A. Você tem esse e esse, portanto, é igual. Em algum momento no texto, vocês vão ver a definição de maior elemento. Troca a posição. Maior elemento quando existe a único. A demonstração está aqui. Tá? Tem também definição de elemento minimal e maximal. A gente não vai usar, mas às vezes é importante saber. Se vocês quiserem ver isso, está na parte de extras, tá? E lá também tem a parte de dualidade, que é essa coisa de você trocar o símbolo aqui e reciclar a demonstração. Se quiser entender isso, é uma paginazinha só de extras. Se quiser olhar. Se não quiser, enfim, à vontade. Então, uma vez que é único, a gente pode adotar essa notação. A gente vai indicar o menor elemento de A como min de A. Por que min? Isso vem de minimum. Que é o jeito que o pessoal chama o menor elemento lá fora, tá? E se eu quiser chamar de mínimo em vez de menor elemento, posso? Pode. Então, você pode chamar de menor elemento ou mínimo. Só não chama de minimal, por favor, porque minimal é outra coisa, tá? Minimal é um negócio diferente. Enfim, definição. Uma ordem B é chamada de boa ordem. É chamada de boa ordem se todo subconjunto não vazio, todo subconjunto não vazio tem menor elemento. Tá? Então, boa ordem. Então, assim, só para a gente começar a pegar a manha de por que isso tem a ver com números naturais, e aí vocês vão ver que isso é um jeito bem mais natural de falar dos números naturais, aqui chegar enfiando uma função sucessora assim na sua cara, dizendo que é uma função abstrata, injetora, que deixa só um elemento fora da imagem. Isso é eu acho muito pesado para o começo do curso. Então, ó, aqui só uma brincadeira, vamos brincar um pouco. Então, seja B uma boa ordem não vazia. Boa ordem. Por definição, todo subconjunto não vazio tem menor elemento, né? Então, o próprio B tem um menor elemento. Vamos chamar esse cara de Bzinho. Tem um Bzinho que é um menor elemento. Tudo bem? Nada demais aqui, né? Suponha que esse B, se eu fizer B e jogar fora esse pontinho que eu peguei, que eu descobri que era o menor elemento, vou desenhando aqui embaixo. Descobri que tem o B. Suponha que não tinha só esse elemento, suponha que tem mais gente. É aquela mesma coisa que eu estava fazendo. Isso agora é não vazio, por hipótese tem que ter um menor elemento.
podia chamar de C, mas vamos fazer assim, B', vamos chamar de o menor elemento dessa coisa aqui. Porque existe, porque eu estou supondo que é não vazio, e como é numa boa ordem, tem que ter o menor elemento. Mas veja, isso é o menor elemento dessa coisa aqui. O B era o menor elemento dessa coisa. Isso mora aqui, em particular mora aqui. Então, o B é menor que o B'. Então, e daqui para cá não tem ninguém no meio. Então, o próximo que veio depois do B é justamente o B'. Próximo, olha só. Sucessor. Eu tenho uma noção de sucessão aqui, escondida. Beleza, suponha que não acabou. Como assim? Suponha... Não, sup eu não posso abreviar suponha com sup, porque é análise, né? Suponha B... Suponha que ainda tem gente. Sendo não vazio, eu posso pegar o próximo. Próximo não, o menor elemento disso, mas é o próximo. Então, eu posso fazer agora B duas linhas, o menor elemento de B menos B', que pelo mesmo argumento tem que vir imediatamente depois desse cara. Percebem que, de algum jeito estranho, essa definição, que a princípio parecia mó nada a ver, é como se escondido dentro dela estivesse codificado uma coisa que está permitindo para a gente recuperar o que a gente entende no nosso coraçãozinho, de quando a gente estava na escolinha, que lembra os naturais. Porque, ok, eu estou escrevendo B, B', B duas linhas. Mas se eu escrevesse 0, 1, 2, é só uma letra. É só uma letra para um negócio posicional. Ah, mas, Fernando, o Elon falou que tem que começar do 1, o Marcos falou que tem que começar do 1, não sei quem falou. Tudo bem, começa do 1. O desenho não muda. Tem um começo e depois vai indo. É irrelevante de onde começa. Mas a questão é, tem alguma coisa codificada aqui. O que a gente vai fazer é descodificar essas coisas e perceber como que os naturais estão escondidos dentro dessa definição. Não é verdade que toda boa ordem é os naturais. Não. Mas certos tipos de boas ordens vão ser exatamente os números naturais. Exatamente a menos de isomorfismo, aquela palavra que a gente adora. E aí, para isso, nessa aula, eu vou só falar mais algumas coisinhas de boa ordem. E aí, na próxima aula, a gente... que vai ser online, né? Próxima aula vai ser online. A gente vê por causa da paralisação, essas coisas assim, enfim. Porque senão alguém vê o vídeo, mas por que vai dar uma... Oi. Vai ser no mesmo horário da aula. E aquela coisa ela será gravada, então, não consegui. Tudo bem, estará gravada da mesma forma. Então, aí na próxima aula a gente vai ver a gente vai estudando propriedades de boas ordens, a gente vai tirar como teorema os axiomas de Peano. E aí a gente vai ver que uma boa ordem com uma propriedade x, y, z satisfaz os axiomas de Peano. E aí quem quiser, eu não recomendo porque é um exercício chato, quem quiser, pode pegar os axiomas de Peano do jeito que está no Elon, tem no texto já se alguém quiser muito, e tem como você mostrar que é equivalente ao que a gente vai fazer aqui. Então, para efeitos práticos, eu só tornei a vida de vocês mais agradável. Tá bom? Mas então tá, acho que estamos convencidos de que tem alguma coisa de número natural escondido aqui. Vamos ver que coisa é essa. Agora é 12:02. Não quero ir até 12:30, mas acho que devo ir até 12:10, 15 talvez. Mas tá bom, então, pipipipopopó. Tem bem mais detalhes disso no texto, se vocês quiserem ver, tá lá.
Vamos ver agora exatamente o que a gente estava fazendo aqui, a definição desse negócio. Meio que eu fiz a prova no desenho, mas é análise, né? É sacanagem eu fazer uma prova com desenho e não aceitar uma prova com desenho. Então vamos lá. Proposição. Sejam B uma boa ordem e Bzinho pertencente a Bzão. Se existir C maior do que B, aí isso é aquilo que eu estava falando, ó. Aqui é um menor ou igual, aí do nada eu meti um maior estrito. O que eu estou querendo dizer? Isso aqui é uma abreviação, isso aqui está abreviando que B é menor ou igual que C e que C é diferente de B. É isso que eu quero dizer com... A gente vai usar esses símbolos quase como se fosse o que a gente já está acostumado com o número. Mas a rigor é uma ordem parcial, abstrata, num conjunto. Mas a gente está só abreviando porque a vida é curta. Então, se existir um C maior do que B, se existir um C maior do que B, tá certo, mas eu quero ser pedante. Se existir Czinho pertencente a Bzão, tal que C é maior do que B, então existe B' pertencente a B, tal que, primeiro, o B é menor do que o B', e segundo, o B' ele é menor ou igual que D para todo D pertencente a B, tal que B menor do que D. Em outras palavras, se existe alguém maior do que Bzinho, então existe alguém que é maior do que Bzinho, mas ele é o menor possível. Em outras palavras, é o que a gente estava fazendo aqui. Então, demonstração. Bom, como C é maior do que B, esse conjunto aqui o conjunto das coisas que estão na ordem tais que B é estritamente menor do que essa coisa é diferente de vazio. Certo? Por hipótese, existe B' igual ao mínimo de M. Acabou. Tipo, como esse conjunto é não vazio, justamente porque o Czinho pertence a ele, o fato de ser boa ordem diz que tem um menor elemento. Mas o que é um menor elemento? É alguém que mora no conjunto. Então, esse B' mora no conjunto, portanto, B' é maior que B. E qualquer outra coisa que mora no conjunto, ou seja, qualquer outra coisa que é maior que o B, tem que ser maior ou igual que o B'. Acabou. É simplesmente reescrever a definição. Tá? Então, essa coisa tem um nome. Sucessor. Alguém aqui assistia Succession na HBO? A série é muito boa. Uma série que conta a vida sobre bilionários escrotos. Não é bilionário, né? Eu não precisava falar que é bilionário escroto, né? Enfim. Definição. O elemento B' acima será denotado
por suc com respeito à ordem B de B. O sucessor de Bzinho em Bzão, tá? Sucessor. Por isso suc, tá? Tem dois exercícios. Um é só para reescrever a definição de um jeito esperto. Então, mostre que se o sucessor existe, então não existe um Czinho que pertence a B, tal que B é menor que C, que é menor que o sucessor de B. Então, assim, o sucessor ele é realmente o primeiro. Eu estou só reescrevendo isso, eu quero deixar bem explícito. Se o sucessor existe, o sucessor do Bzinho existe, então não tem ninguém no meio, porque ele é o primeiro que veio. Então, justamente porque ele só bateu o olho, ele é uma estrela. Agora, esse exercício aqui, ele é 3 estrelas. Quem já estudou coisa de Supremo na vida, assim, estudei um pouquinho de Supremo, sabe, fiz análise antes. Para quem já estudou isso, vai parecer que é 2 estrelas. Então, seja B, boa ordem. Mostre que se X e Y tem sucessores e o X é menor ou igual que o Y, então o sucessor de X é menor ou igual que o sucessor de Y. Parece óbvio, né? Se eu tenho... Quando você está pensando nesse desenho que a gente estava fazendo, se um X veio antes de um Y, o sucessor do X tem que ter vindo antes do sucessor de Y. Não é a coisa mais difícil de provar, mas não é tão imediato quanto parece. É chatinho. Por isso eu vou colocar uma dica. A dica é: mostre primeiro que se você tem um conjunto X contido no conjunto Y contido no B, vazio contido em X, contido em Y, contido em B. Sim? Então, o mínimo de... ajudar vocês um pouco mais. Tchau. Tchau, tchau. Mostra isso primeiro. Se você tem um conjunto dentro de outro, o menor elemento do maior conjunto é menor ou igual que o menor elemento do menor conjunto. Se parece contraintuitivo, mas se você pensa... Eu não penso com intervalo. Foi falando com Priscila que ela falou, com intervalo. Pega um intervalo dentro do outro. Quem que tem o menor mínimo? Deixa eu fazer de cores diferentes, né? Que aí você não sabe quem começou aonde. Esse começou aqui, terminou aqui. Esse começou aqui, terminou aqui. Quem que tem o menor mínimo? O conjunto maior ou o conjunto menor? O conjunto maior.
Justamente porque ele tem mais gente, né? O mínimo desse ainda pode não ser o mínimo, né? Então, se você provar isso primeiro, você vai e para e pensa. Você fala, para, respira, aquela música de novo, né? Você provou isso aqui. O sucessor do X é o menor elemento de um conjunto de coisas que satisfazem certa coisa. O sucessor do Y é o menor elemento de um outro conjunto. Compara esses conjuntos de coisas primeiro, e aí você tira isso aqui. E aí sai de graça. A questão é quem vai ser o seu X1, quem vai ser o seu Y. Como eu não vou dizer quem é, por isso é 3 estrelas. Então, que é aquela coisa que você vai ter que ter a malemolência, você vai ter que ter a maldade. É esse aqui. E se não sair, sempre tem aula de exercício. E início da aula, tirar dúvidas. Vocês podem mandar e-mail para mim, essas coisas. Existe, né? Vocês sabem, né? Mesa... Tem lá no Classroom, mas mesabarba@uesc.br. Manda um e-mail. Quem me seguir no Twitter, manda um negócio no Twitter, enfim. Então, tá bom. Certo. Aí assim, tem uma motivação que eu até coloco no texto, que é aquela de, em vez de pensar em menor elemento, não só pensar em máximo, mas pensar no último elemento. Eu só vou dar uma ideia do que é isso, aí a discussão melhor está no texto, porque é meio-dia 14, eu não quero, acho absurdo ir até meio-dia 30. É assim, imagina que você tem uma boa ordem, meio que a gente já aceitou que pode fazer ela como se fosse uma fila, né? A ideia é que você pode enfileirar, e aí você tem um elemento que não pertence à sua boa ordem, não pertence. Vocês concordam que agora eu consigo fazer um B' unido com esse U, declarando esse cara como sendo maior que todo mundo que veio antes? Simplesmente defino, vou lá e enfio ele, agora você é maior que todo mundo que está no B. Vou e defino assim. Isso agora ainda vai ser uma boa ordem. Porque se você pegar um conjunto não vazio aqui dentro, de duas uma, ou esse conjunto não vazio não pegou o U, e ele já é um conjunto não vazio do B e tem menor elemento, ou esse conjunto não vazio tem o U. Agora, de duas uma, esse que tem o U, ou ele só é o U, e aí o menor elemento do conjunto que só tem o U é o próprio U, ou esse conjunto tem mais gente aqui, mas se esse conjunto tiver mais gente aqui, joga fora e ainda tem um menor elemento. Então você sempre pode acrescentar um a mais numa boa ordem. E aí é aquela ideia de que você pode começar com a boa ordem mais simples do mundo, que é essa aqui, o vazio. Pega uma coisa que não está no vazio, agora você tem uma boa ordem com um elemento só. Isso aqui tem gente que não é esse U. Vou aumentando. E aí meio que a gente pode ir sempre aumentando as boas ordens. Então, só que aqui a gente está com boas ordens finitas, a princípio. Na próxima aula a gente vai ver como que aparece uma boa ordem infinita. Mas aí, só para ver que a noção de boa ordem ela já é forte o suficiente para fazer muita coisa que a gente faz nos naturais, eu vou provar para vocês um teorema que quem não leu a aula vai ficar surpreso. Quem leu, talvez tenha ficado surpreso quando leu. Quem não leu vai ficar surpreso agora. Eu vou provar para vocês indução. Eu vou provar que vocês podem fazer coisas por indução. Só que a segunda forma da indução. E a melhor coisa, a prova é rápida. A prova é banalmente rápida. Primeiro, o que eu quero dizer com isso, né? Então, seja B uma ordem,
Uma boa ordem, perdão. E um subconjunto X. Suponha que X tem a seguinte propriedade. Tem a seguinte propriedade. Eu vou escrever em português arcaico em vez de usar simbologia. Parnasiano. Sempre que o hino... Eu não sei falar com coisa parnasiana. Meu português é pobre. Sempre que ocorre B pertencente a X para todo Bzinho menor do que C, também ocorre Czinho pertencer a X. E isso para todo Czinho. Então, X é igual a B. Que diabo é isso? Por que isso é indução? O que esse Renan está inventando? Eu não sei, é que a gente costuma usar só a primeira forma da indução, a gente não gosta da segunda forma. Mas a segunda forma da indução é aquela assim, né? Você tem uma propriedade P de X, P de N, perdão. E aí você quer mostrar que P de N vale para todo N natural. O que você faz? Você vai e prova que P de M vale para todo M menor que N, implica P de N. Se você prova isso, né, é a segunda forma. Que a primeira forma é assim, P de 0, você prova P de 0, e aí depois você prova que P de N implica P de N mais 1. E aí se você prova isso para todo N, junto com isso você provou que vale para todos os naturais. Mas a gente vai entrar na primeira forma da indução depois. A segunda forma, que é a que a gente está vendo primeiro, é assim, para provar que vale P de N, você basta mostrar o seguinte, que sempre que você souber, se você tiver por hipótese, que P de M vale para todo M menor que N, então P de N. Se você mostrar essa implicação, foi tudo. Aqui, pensa que o seu X é o conjunto dos pontos que satisfazem P de X, P do pontinho. O que seria moralmente X? O X seria igual ao conjunto dos Xzinhos na ordem, tais que valem P de X. Então, o que a gente está supondo é, se eu souber que, para qualquer cara, sempre que vale para todo mundo menor que ele, vale para ele, então tem que valer para todo mundo. É isso que está codificado aqui. E aí a prova é muito bonitinha, porque ela vai caber nesse espaço. E aí vocês vão começar a ver por que boa ordem é realmente o que importa em indução. Aquelas provas que começam parecendo poesia de adolescente, né? Suponha que não! E você vai ver o mundo acabando e tal. Suponha que não é verdade que o X é igual a B. Se não é verdade que o X é igual a B, então existe alguém em B que não está em X. Em outras palavras, isso aqui é não vazio. Porque o X é um subconjunto do B. Todo mundo que está no X está no B. Para X não ser igual a B, é porque tem alguém no B que não está no X. Então, se eu estou supondo que não vale isso, é porque eu estou supondo isso. Tudo bem? Então, comigo? Mesmo? Tá. É uma boa ordem.
é não vazio, tem menor elemento. Então, seja Tzinho igual ao menor elemento de B menos X. Bom, é o menor elemento, né? É o menor elemento que não está em X. Portanto, por ser menor, se você porventura tiver um Bzinho que é menor do que o Tzinho, então não pode ser verdade que o Bzinho não pertence a X, porque o primeiro que não pertence a X é o T. O primeiro que deu pau é o T. Então, se eu peguei alguém que é menor que o T, ele não pode não estar em X. Ele não pode estar nesse complementar. Ele tem que estar no X. Então, se o B é menor que T, então B pertence a X. Ora, mas então a gente mostrou que se B é menor do que T, ou melhor, a gente mostrou que B é menor do que T para todo... A gente mostrou que B pertence a X sempre que B é menor que T. Deveria, então, valer que quem? T pertence a X. Só que T é o menor elemento de B menos X, então T não pertence. Eu peguei a primeira coisa fora do X. Logo, todo mundo que veio antes está no X. Só que, por hipótese, se todo mundo antes de alguém está no X, este alguém também está. Fodeu, em resumo é isso. Pá! Logo, T deveria pertencer a X. Mas T não pertence. Porque a gente pegou o T aonde? No complementar. Portanto, o que levou a gente a essa contradição? Supor que era não vazio isso aqui. É vazio, significa que B é igual a X. Então, você quer fazer indução? Você não precisa do 0, você não precisa do 3, você não precisa do 50, você precisa de uma boa ordem. Boa ordem é o que permite que a indução funcione. Na próxima aula, a gente vai ver exatamente o que uma boa ordem precisa satisfazer para não apenas ter o princípio da indução, mas para ser os naturais. E aí a gente vai ver o princípio da indução usual, com os passos, aquele primeiro que a gente viu. E é isso. Foi a aula até 12h25. Desculpa. 5 minutos. Valeu. Até segunda online. Deixa eu parar aqui a gravação.